Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra da verdade. Esta palavra que cura, que salva e que liberta. Quem? Todo aquele que crê. A palavra é muito clara quando ela diz: todo aquele que crê será salvo, está salvo. E a palavra também diz: todo aquele que não crê já está condenado. Então é necessário, igreja, povo de Deus, a gente acreditar na palavra do Evangelho, na palavra de Deus, na palavra de Jesus, porque ela é clara quando ela revela que precisamos acreditar na palavra, no Evangelho, porque é Ele que nos ensina o poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. É Ele que nos ensina o que Jesus Cristo fez por nós, toda a obra perfeita de Jesus Cristo. E quando a gente crê na obra perfeita de Jesus Cristo sobre a nossa vida, então a palavra diz que nós estamos salvos. É a palavra que nos dá a salvação. É Jesus Cristo que nos dá a salvação através da sua palavra. Amém, igreja abençoada do Senhor. E a palavra hoje está no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 1. E a palavra nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E aqui Nicodemos conversando com Jesus Cristo, Nicodemos reconheceu que Jesus Cristo era diferente, que Jesus Cristo tinha o poder de Deus na vida dele. Mas mesmo Nicodemos reconhecendo que Jesus Cristo era um homem diferente, ele não entendeu, ele não compreendeu que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, o libertador dos judeus e aquele que veio reconciliar os gentios, que são as outras nações, com o nosso Deus, com o nosso Pai. E aí, Jesus Cristo não deu muita importância àquelas palavras de Nicodemos. Jesus Cristo foi direto ao ponto de falar a verdade para Nicodemos, de falar aquilo que Nicodemos precisava entender e compreender. Jesus Cristo não deu importância à maneira que Nicodemos falou com ele. E aí Jesus Cristo foi para as palavras de edificação. Era isso que Jesus Cristo fazia. Quando as pessoas falavam com ele, palavras que não eram palavras espirituais, Jesus Cristo saía fora daquela palavra e entrava no que realmente edificava aquele povo, que era necessário para aquele povo. E aí Jesus Cristo responde assim. Jesus respondeu, verso 3, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus Cristo foi direto ao ponto, a uma palavra que Nicodemos precisava acreditar. Para quê? Para que ali, naquele homem, existisse um novo nascimento. E hoje a igreja não é diferente. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Para quê? Para que haja um novo nascimento. Porque todos nós, já aqui na Terra, temos de nascer 2 vezes. A primeira vez, o nascimento natural, o nascimento da semente do homem, da semente adâmica, a semente pecadora. Nós nascemos naturalmente, o primeiro nascimento. Mas existe um outro nascimento. E esse nascimento é este que Jesus Cristo estava ali apresentando naquele momento para Nicodemos. Era o nascimento, um novo nascimento, o nascimento do Espírito. E ele mais na frente vai dizer como é que se nasce do Espírito. E Nicodemos, sem compreender, sem entender, Nicodemos pergunta para Jesus Cristo como é que pode nascer de novo. E Nicodemos diz assim, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha, o pensamento de Nicodemos estava totalmente mudando, totalmente o homem natural. Nicodemos era um homem religioso, ele não tinha nada espiritual. Ele não entendeu aquilo que Jesus Cristo estava ali, naquele momento, falando para ele.
É necessário, Nicodemos, você nascer de novo. A sua sabedoria, a sua religiosidade, os seus preceitos, nada disso serve, porque é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino eterno, no reino de Deus. Por que não pode entrar? No reino de Deus não entra carne e sangue. E Nicodemos, naquele momento, era carne e sangue, só tinha o primeiro nascimento. Todos nós, todos, hoje, aqui, agora, é necessário nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E é Ele que entra no reino de Deus. Isso aqui que você está vendo, carne e sangue, glória, isso aqui que você está vendo, não entra no reino eterno. Mas o Espírito Santo do Senhor, que mora e habita em nós, Ele é o Filho. É Ele que vai entrar no reino eterno. Quando? Quando este corpo voltar para o pó. Quando este corpo padecer, o Filho de Deus, que mora e habita em nós, ele entra no reino eterno. Era isso que Jesus Cristo estava aqui falando para Nicodemos. Nicodemos, a sua religião, os seus preceitos, nada disso faz com que você entre no reino eterno. É necessário nascer de novo. É necessário que todos nós, todo ser humano, nasça de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino eterno. Foi o que Jesus Cristo falou. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode, não vai entrar no reino de Deus. Essa é a palavra de Jesus. E aí, Nicodemos, sem entendimento, perguntou como é que um homem velho pode nascer de novo. E Jesus Cristo aqui vai deixar muito claro como é que pode entrar no reino de Deus, como é que um ser humano pode nascer de novo, de que forma é que nós nascemos de novo. E quando chega no verso 5, Jesus Cristo mais uma vez vai explicar para Nicodemos como é o novo nascimento. E hoje essas mesmas palavras é para mim e é para todos. Ouça a palavra do Senhor. Ouça como é que nós, como seres humanos, carnais, humanos, podemos nascer de novo. Porque todos nós já nascemos a primeira vez. Agora é necessário nascer de novo. E Jesus Cristo, no verso 5, vai explicar para todos nós como é o novo nascimento. E Jesus Cristo diz assim, Jesus respondeu, verso 5, em verdade lhes digo, quem não nascer, preste atenção, igreja, na palavra do Senhor, coloque essas palavras dentro do seu coração. Em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água. Agora preste atenção, igreja, povo de Deus. Quando Jesus está falando com Nicodemos, que é necessário nascer da água, não é esta água que a gente pega, bebe, toma banho, não é esta água que ele está falando. Em nome de Jesus, ele está falando desta água, a palavra. Jesus Cristo estava falando para Nicodemos, creia em mim. Eu sou o verbo da vida. Eu estou aqui. Creia nas minhas palavras. Creia naquilo que eu estou falando para que você nasça de novo. O novo nascimento só pode vir através da palavra da verdade, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Não existe forma de haver um novo nascimento. É muito claro. Em verdade lhes digo, quem não nascer da água, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus Cristo disse, creia em mim.
e você recebe o Espírito, o Filho de Deus. Porque é ele que entra no reino eterno. Carne e sangue não pode entrar no reino eterno. É o Espírito. E só podemos receber o Espírito crendo em Jesus Cristo, crendo na sua palavra. Era isso que ele estava dizendo a Nicodemos. Ele não estava dizendo a Nicodemos, Nicodemos, vá tomar um banho de água no Rio Jordão, na piscina, no açude. Ele não estava falando isso para Nicodemos. Ele estava dizendo, creia nas minhas palavras. Creia nisto que eu estou falando. Creia nisto que eu estou pregando, porque Jesus Cristo, ele andava ali aos arredores, nas cidades da Judéia, nas aldeias, pregando a palavra do reino de Deus. E ele queria que Nicodemos acreditasse. Para quê? Para que Nicodemos viesse nascer de novo, porque Nicodemos até naquele momento não tinha nascido de novo. Por isso que Nicodemos não podia entender a palavra que Jesus Cristo ali estava falando para ele. Água não é essa água que a gente vê visível. Tudo de Deus é espiritual. Nada é mundano. Quando fala água, como ele falou também para a mulher samaritana, olha o que ele falou para a mulher samaritana. Capítulo 4, verso 13. Ali ele estava conversando com a mulher samaritana, tinha pedido água à mulher samaritana, e ali ele falou para a mulher samaritana, olha o que é que ele disse. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Ele falando para a mulher samaritana, a água do poço que ela estava ali pegando, ia dar sede de novo nas pessoas. E a gente toma um copo d'água, toma 2, toma 10, e sempre tem sede. E aí ele falou assim, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, e Jesus Cristo ia pegar água no poço para dar ao povo. Não, é a palavra de Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra de Jesus, ela nos leva para o reino eterno. É uma fonte a jorrar, é uma fonte crescente de sabedoria, de entendimento e de fé. Porque quando a gente começa a compreender a palavra, quando a gente começa a entender a palavra, ela começa a crescer em nós e nos dar a fé que nós precisamos, que nós necessitamos para continuar aqui nesta terra. Então aqui ele estava falando para Nicodemos, creia nas minhas palavras, eu sou o Messias, eu estou pregando a palavra do reino de Deus, eu estou falando as palavras que Deus me mandou falar. Creia, para que você venha ter um novo nascimento. Era isso que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode, não vai entrar no reino de Deus. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Quem entra no reino de Deus é o Filho, o Espírito. Quando eu creio na palavra do Evangelho. Quando eu acredito nas palavras de Jesus. Lá no livro de Efésios, para que a gente possa realmente ter uma compreensão melhor. Efésios capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim, nele, em Jesus Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, tem de crer no evangelho, receberam o selo do Espírito da promessa. Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Crendo no evangelho da salvação. E aonde está o evangelho da salvação? Depois da cruz. Evangelho
para a igreja, para o povo de Deus, para os escolhidos, para aqueles que são chamados por Deus. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, é este evangelho que salva, que liberta, que cura e que nos leva para o reino eterno. Tendo nele crido, é necessário crer no evangelho. O evangelho ensina tudo o que Deus fez por nós. O evangelho ensina o que Jesus Cristo veio fazer aqui nesta terra. O evangelho nos ensina qual é a nossa posição hoje como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E nós temos um cabeça. E esse cabeça se chama Jesus Cristo. E ele diz que é necessário crer. Tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quem tem o selo, quem é selado pelo Espírito Santo, já tem a vida eterna. Já está garantido para entrar no reino eterno. Por quê? Porque houve o novo nascimento. Recebeu o Espírito Santo. E aí a palavra diz no verso 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, da nossa garantia, até o resgate da sua propriedade, a propriedade de Deus, o Espírito Santo, seu Filho, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quem tem o Espírito Santo, existe um dono, Deus, o Pai, do Espírito que mora e habita em nós. O novo nascimento é quando a gente crê nas suas palavras e somos selados com o Espírito Santo. E é esse Espírito que entra no reino de Deus, que entra no reino eterno. Carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. E continuando, no livro de João, capítulo 3, versículo 6, Jesus Cristo vai explicar bem direitinho os dois nascimentos. E ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos primeiro da carne, filhos do pai e da mãe natural. Viemos da semente adâmica, viemos do pecado. Mas quando a gente ouve a palavra do Senhor e cremos na palavra do Senhor, aí sim existe um novo nascimento. Era isso que Jesus Cristo estava ali explicando para Nicodemos. E hoje ele também explica para cada um de nós. Ouça a palavra do Evangelho. Creia na palavra do Evangelho. E seja selado com o Espírito Santo. E se nós temos o selo do Espírito Santo, nós já temos, não vamos ter, nós já temos a vida eterna em si, em nós. Carne e sangue volta para o pó. O Filho de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, que já mora e habita em nós, esse volta para o reino eterno, esse volta para o Pai. E aqui ele deixa muito claro os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne, não pode entrar no reino eterno. A carne não entra no reino eterno. O que é nascido só da carne não entra no reino eterno. É necessário nascer de novo. E o que é nascido do Espírito? Esse sim entra no reino eterno. Por quê? Porque o Espírito que está neste corpo, no nosso corpo, ele volta para o reino eterno. E no verso 7, para finalizar, diz assim, não fique admirado, não fique escandalizado, porque por eu dizer, você precisa nascer de novo. E ali naquela época, Nicodemos, sem nenhum entendimento, Nicodemos ficou sem compreender e ficou terrorizado, porque Nicodemos era um religioso, um homem cheio de religião, um homem cheio de preceitos.
E ele não entendeu. E aí Jesus Cristo disse, não fique admirado, não se escandalize, porque eu disse, você precisa nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo, através da palavra do Senhor. Eu sempre falo nos vídeos que eu gravo, medite na palavra, estude a palavra. É só a palavra que pode nos garantir a salvação. É só através da palavra que nós somos blindados para que a gente não venha se iludir, se enganar com doutrinas de homens. É só através da palavra que nós conhecemos o poder de Deus, como está lá no livro de Romanos. O livro de Romanos, a palavra diz assim, igreja, para que a gente venha finalizar. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O evangelho. O evangelho não é toda a Bíblia. O Velho Testamento era para os judeus. Mas hoje, o evangelho é para a igreja, é para o povo de Deus. É para que a gente venha ter a compreensão da nossa posição diante de Deus e tudo o que Jesus Cristo fez para cada um de nós. Porque aqui é muito claro, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Medite no evangelho, estude o evangelho e o Espírito Santo do Senhor vai te revelar toda a verdade do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra e que o nosso Deus, o nosso Pai, se revele cada dia mais a cada um de nós. Amém? Tome posse da palavra.